Saudamos a cada pessoa e a cada família com as palavras do livro de Neemias, capítulo 8, o versículo 10. Lá está escrito: não fiquem tristes, a alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Que hoje, através deste culto que estamos celebrando aqui no município de Dois Irmãos das Missões, possamos sentir a força e o amor que vem de Deus. E é com gratidão e devoção que iniciamos este culto, em nome de Deus, que é como um pai amoroso e uma mãe carinhosa. Em nome de Jesus Cristo, nosso irmão, que tendo amado, amou até o fim. E em nome do Espírito Santo, fonte de toda energia, criatividade, vida e fé. Amém. Bom é estarmos unidos em comunhão e amor, nessa fraterna família dos filhos do Senhor. Oremos. Querido Deus, desde crianças ouvimos e também já experimentamos em nossas vidas que Tu nos amas. Ouvimos que por amor à humanidade, Teu Filho amado, Jesus Cristo, sofreu, morreu e ressuscitou, e que desejas que levemos Teu amor às pessoas que nos cercam, às que têm carência de amor, de apoio e de auxílio. Confessamos-te, porém, Deus, que falhamos nesta missão. Não temos tido forças nem coragem suficientes para amar devidamente as pessoas da própria casa, os nossos familiares, as pessoas da nossa comunidade, muito menos as outras pessoas, as que não conhecemos, as que cruzamos pelos caminhos da vida. Sabemos, Deus, no entanto, que Tu és Deus misericordioso e por isso te pedimos, queira nos perdoar e dá-nos uma nova chance e principalmente forças para sermos testemunhas mais autênticas deste Teu amor. Com o coração arrependido e com toda a humildade, clamamos em nome daquele que por nós sofreu, morreu e ressuscitou. Tem piedade de nós. Amém. Tem, Senhor, piedade, tem, Senhor, piedade, tem, Senhor, piedade. Está escrito na primeira carta de João, no capítulo 1, os versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, a nós mesmas,
e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Deus de misericórdia ouve as nossas súplicas, porque Ele mesmo diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus nos faz cristãos e cristãs dentro do mundo onde existe escuridão, dor, angústia, aflição, injustiças. Muitas vezes não achamos respostas para todas as dores e sofrimentos do mundo, mas temos a convicção, como pessoas cristãs, como comunidade cristã, que o próprio Deus nos ilumina, nos orienta, nos carrega. Por isso nós queremos agora clamar a Deus, clamar pelas nossas dores, pelas dores deste mundo. Amor.
mas também queremos lembrar que há muita coisa bonita acontecendo. Pessoas que se abraçam e se perdoam depois de um tempo de rancor e ódio. Pessoas que se preocupam umas com as outras, que se visitam e nessa época de pandemia mantêm contato para saber como estão, que superam as diferenças, que se cuidam e cuidam de quem está ao seu redor, que se encontram na presença de Deus e transformam suas vidas. Por exemplo, pessoas que em tempo de doença ou de luto se colocam ao lado de quem sofre. Pessoas que se colocam à disposição na seara do Senhor em todos os tempos e em qualquer circunstância. Que vivem concretamente o seu batismo no dia a dia da vida, valorizando e respeitando a todas as pessoas. Queremos então, agora, louvar a Deus por Ele estar atento ao nosso clamor, por Ele possibilitar este nosso culto dominical, hoje celebrado na comunidade de Dois Irmãos das Missões, e por Ele nos enviar o Espírito Santo para que tudo isso e muito mais seja possível. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Oremos. Querido Deus, Tu sempre de novo chamas a cada pessoa a seguir Teus passos. E esta é uma tarefa difícil e Tu o sabes muito bem. E este seguir precisa abranger toda a nossa vida, toda a nossa existência. Estamos dispostos e dispostas a Te seguir, a Te ouvir. Nós sabemos que não podemos caminhar muito se Tu não estiveres junto, se não nos levantares quando cairmos. Entretanto, estamos certas de que Tu sabes disto muito bem, pois não chamastes super-homens e super-mulheres para esta missão, mas chamastes a seres humanos frágeis, covardes, tímidos, atrapalhados, como somos nós. Deus, mostra-nos sempre o Teu amor. Dá-nos o impulso necessário e depois pede-nos o que Tu quiseres. Faze que sejamos ferramentas úteis na proclamação e na construção do Teu reino. Que a Tua palavra seja luz neste caminho e orientação para os nossos passos, e que os nossos olhos possam enxergar os milagres que Tu tens operado em nossas vidas. Por Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Ouçamos agora a primeira leitura deste nosso culto, leitura que encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, os versículos 1 até 11. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Você sabe que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisamos compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito que dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir,
mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e a outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outro, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas pedem o pão, devo parti-lo com meus irmãos. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Ouçamos o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 ao 11. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Canaã, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então, ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: "Encham de água esses potes." E eles os encheram até a boca. E em seguida, Jesus mandou: "Agora tirem um pouco de água desses potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então, o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. E ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados
já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Canaã da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Até aqui a palavra do Senhor, que ele seja luz, orientação e vida. Aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, o versículo 11 do Evangelho lido para o dia de hoje diz que Jesus realizou o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. É dessa forma que Jesus revela a sua natureza divina aos seus discípulos. E o milagre realizado por Jesus foi límpido como a água. Na festa de casamento que ele, Maria, os discípulos foram convidados, Jesus transformou mais de 500 litros de água num vinho de excelente qualidade. Quem sabe podíamos fazer muitas reflexões deste relato do primeiro milagre de Jesus. Mas o fato é que ele compareceu a um casamento, ele presenteou aos noivos com esse milagre, não deixando a alegria da festa acabar por falta de vinho. Isso nos mostra que Jesus valoriza, abençoa o casamento. E embora seja Deus, ele se alegra e se alegra muito com uma festa muito humana. Vemos também que Jesus começa a se revelar como Filho de Deus. Começa a se revelar então como verdadeiro Deus, fortalecendo a fé daqueles que o acompanhavam, os seus discípulos, através de momentos bem concretos e importantes para as pessoas. Assim hoje, com esse texto que faz parte desse tempo da Epifania, seria importante falar sobre essa questão. Jesus ainda faz milagres? Se pergunte para ti mesmo. E eu pergunto para todos nós. Jesus ainda faz milagres? Sabe que no mundo de hoje mais e mais pessoas falam sobre milagres. Seitas e igrejas estão se multiplicando por aí, prometendo milagres, prometendo curas, marcando até o dia e a hora exata que esses milagres vão acontecer. Aqueles e aquelas autoproclamados pastores, bispos, apóstolos, profetas, eles elogiam-se a si próprios ou uns aos outros, as suas igrejas, sem lembrar o que João Batista disse quando foi dito que o povo estava seguindo Jesus. Ele tem que ser cada vez mais importante e eu menos importante. Que ele cresça e que eu diminua. Aliás, também Pedro e Paulo, quando faziam milagre, além de não terem marcado tempo ou lugar para esses milagres, eles não aceitavam a glória, a fama para si, mas louvavam o poder, louvavam o nome de Jesus. Pergunto de novo,
Jesus ainda faz milagres. Os alegados milagres realizados por esses homens são manifestações do poder de Jesus? Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Eu explico por quê. Primeiro, pelo motivo que mencionei, muitos desses religiosos exaltam a si próprios, as suas igrejas, e não a Cristo. Segundo, porque muitos deles ordenam ou determinam que a pessoa seja curada, ou como a gente escuta, que o diabo seja expulso do corpo, que a prosperidade material seja dada a cada pessoa. No entanto, Jesus, os discípulos não ordenaram, mas sempre pediram a Deus. E o próprio Jesus nos ensinou a pedir a Deus Pai, dizendo: seja feita a tua vontade. Se submeteram à vontade de Deus e não determinaram, como Paulo, que pedia a Deus para tirar o seu sofrimento. E quando Deus disse não, ele humildemente aceitou a vontade do Senhor. E também uma terceira coisa. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, falando de falsos apóstolos, de falsos profetas, que já existiam na sua época, diz que até Satanás pode se disfarçar e ficar até parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores de Satanás se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Isso nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. E Jesus, falando dos sinais do fim, ele diz em Marcos que aparecerão falsos profetas, falsos messias que farão milagres, maravilhas, para enganar, se possível enganar até o povo escolhido de Deus. Irmãs, irmãos, quando há pregadores, quando há pregadoras, igrejas que fazem milagres, maravilhas, mas ao mesmo tempo exaltam apenas a prosperidade material, até ensinando algumas superstições como bendito copo de água, fogo sagrado, óleo consagrado, etc., atribuem tudo isso ao diabo, desde uma dor de cabeça a um negócio comercial que não deu certo, ou a uma crise financeira, uma crise na família. Não mostram que, de fato, muitas vezes tudo isso é fruto do pecado que existe em cada ser humano e que cada uma é culpada diante de Deus. Então algo não está certo e vale a pena lembrar a advertência de Jesus. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 5. Jesus ainda faz milagres? A resposta é sim. Estamos aqui na igreja em Dois Irmãos das Missões, no nosso pequeno templo, de pessoas queridas, que a gente se viu muitas poucas vezes no decorrer desse ano de 2020. Na sábado à noite, estava previsto o nosso primeiro culto aqui nessa comunidade e novamente tivemos que cancelar. Então aqui a gente diz, sim, Jesus ainda faz milagre. Ele opera muito mais milagres do que podemos ver ou perceber. E que bom que esses milagres são invisíveis aos olhos humanos, como o próprio Jesus disse no domingo da ressurreição: bem-aventurados que não viram, mas creram. E os milagres mais importantes que Jesus realiza
não aparece em programas de televisão, não aparece na internet, em algumas seitas e cultos, não chamam atenção, não atraem audiência, não produzem dízimo que enriquece templos e líderes religiosos. Sim, Jesus faz milagre. E você sabe que milagres são esses? Certamente você poderia citar algum, mas eu quero destacar um de maneira especial. Jesus realiza o grande milagre da salvação. Quando uma pessoa pecadora ouve a palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo, se arrepende e crê em Cristo como seu Salvador. Sua vida então é transformada. As suas palavras, os seus gestos, as suas escolhas, a sua vida começa a ser dirigida pelo ensinamento, pela palavra de Cristo Jesus. Sim, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus ainda faz milagres. É um milagre podermos estar conectados, conectadas em nossas casas, em diferentes horários, recebendo o grande amor de Deus por meio da sua palavra. É um milagre a palavra de Deus trazer amor, misericórdia, perdão, mesmo em meio a muitas falsas doutrinas e falsos profetas. É um milagre, vidas serem transformadas pelo gesto de pessoas que creem e têm Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Sim, Jesus ainda faz milagre, e eu oro a Deus para que, assim como Jesus transformou a água em vinho, e um vinho excelente, que animou o casal, os convidados do casamento, que nós também sejamos uma vez transformados, transformadas pela boa notícia da palavra. Sejamos animados, animadas pela alegria da salvação. Sim, Jesus ainda faz milagre. Você, eu, nossas 13 comunidades, nossa paróquia, nossa ISLB, tantas igrejas que caminham de maneira ecumênica nesse nosso mundo. Nós somos trazidos da treva para a luz, do pecado para o perdão, da morte para a vida eterna com Cristo. Que milagre maravilhoso! Amém. Quero convidar para que possamos nos unir com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. As pessoas hoje correm atrás do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste,
a flor de algum canteiro, que bonito ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha no canteiro não tem creme nem batom, nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom. Quem acolhe os passarinhos e lhes dá água e comida, quem perfuma a flor do campo e a veste colorida, veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. E se Deus cuida das plantas e pras aves dá um ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados dessa forma, Deus espera que a gente faça o mundo mais bonito, mais humano e mais contente. Oremos. Deus de amor e misericórdia, Tu sabes como somos pessoas fracas, como necessitamos de Tua presença, de Tua força em nossas vidas. Estamos agora diante de Tua presença e colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e Te pedimos que nos dê força e amparo em nossas inúmeras fraquezas. É neste momento também que queremos lembrar de tantas pessoas que ainda não conheceram verdadeiramente a Tua palavra, a Tua mensagem de amor. De pessoas que vivem à margem da vida e que ainda não perceberam o grande milagre que é a vida que recebemos de Tuas mãos. Lembramos também das pessoas que estão doentes ou que estão enlutadas, de pessoas que estão enfrentando momentos difíceis. De maneira especial, aqui nesta comunidade de 2 irmãos das missões, lembramos da família enlutada desta comunidade. Ampara e consola as pessoas enlutadas pelo falecimento do Sr. Gerhard Oswaldo Kahl. Também queremos Te agradecer, ó Deus, porque Tu estiveste junto ao Rodrigo Klessner num momento tão difícil e estás agora acompanhando ele no tempo de recuperação. E usa-nos, Deus, para que possamos cuidar melhor deste mundo criado por Ti. Que cada pessoa que celebra este culto possa ser testemunha fiel e verdadeira de Tua palavra em seu dia a dia. Que as palavras ouvidas nesta celebração possam estar sempre conosco, nos animando e fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança. Ensina-nos e desafia-nos a vivermos em pensamento, palavra e ação aquilo que recebemos de Ti. Que o milagre da vida e do cuidado mútuo aconteça diariamente em cada lar, em cada lugar, em cada coração. E abraça-nos com carinho e recebe o que temos em nosso coração
quando agora oramos como Jesus, teu Filho e nosso irmão, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos agora a bênção de Deus. Assim como fazemos de forma presencial, façamos também em casa. Vamos abrir as nossas mãos como quem quer receber e recebamos a bênção de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus nos acompanhe ali onde estivermos, pelos caminhos da vida, e nos desafie a servir ao Senhor com alegria, coragem e fidelidade, e que os nossos olhos estejam sempre abertos para o milagre da vida, para os milagres que Deus tem sempre colocado em nossas vidas. Bom domingo, boa semana e até o próximo culto. Daqueles que estão na minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão na minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que se seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem,